Vamos identificar qual é agora? A primeira pergunta que você vai fazer, quem é o seu cliente? Se for um cidadão, já morreu. Se for um cidadão, com certeza vai ser ação popular. Então, a primeira pergunta que você faz, quem é o meu cliente? Quem é que está me procurando? É o nacional em gozo dos direitos políticos, é um eleitor, é um cidadão? É ação popular, não tem para onde correr. Se não for um cidadão, for um partido político representado no Congresso Nacional, mandado de segurança coletivo. Cada um tem legitimados próprios, galera. Qual é o único legitimado que é o mesmo? Associação. Se for uma associação legalmente constituída e que funciona pelo menos um ano, pode ser um MS coletivo ou pode ser uma ação civil pública. Você não mata pela legitimação. Você vai matar pelo que agora? Segunda pergunta. Há dilação probatória ou não? Não há dilação probatória. Lembra? Além disso, galera, com relação também ao prazo decadencial, né? A decadência. Também, 120 dias aqui. Lembra da decadência. O prazo também aqui é de 120 dias. Da mesma forma que individual. Então, o que é que você vai perguntar? Tem dilação probatória? A resposta é não, não tem dilação probatória. Pode ser um ou outro ainda. Se a resposta for, tem dilação probatória, tem que produzir provas, não tem para onde correr, já vai ser ação civil pública. Não tem dilação probatória, pode ser um ou outro. Qual é a segunda pergunta que a gente faz? Está dentro do prazo decadencial? Está dentro dos 120 dias? Se você responder, está dentro dos 120 dias, é mandado de segurança coletivo. Então, de novo, não tem erro, galera. Primeira pergunta, legitimado. Cidadão é ação popular. E cada um tem seus próprios. O único que pode confundir são as associações, que funcionam há pelo menos um ano. Se for uma delas, pode ser um MS coletivo ou uma ação civil pública. Um dos dois. Próxima pergunta. Tem que haver dilação probatória? Existem provas a serem produzidas? Se a resposta for sim, tem provas a serem produzidas. É ação civil pública. Já mato direto aqui. Não, não tem provas a serem produzidas. Pode ser o MS coletivo. O que é que falta ver? O prazo decadencial. Está dentro dos 120 dias. Não tem estresse. MS coletivo. Então é assim que a gente vai identificar. Dúvida sobre isso aqui, pessoal? Alguma dúvida? Detalhezinho. Cuidado para não confundir o MS individual com o MS coletivo. Imagina a seguinte situação. Uma associação legalmente constituída e que funciona há pelo menos um ano, o procura na condição de advogado. O objetivo da procura é que ela quer obter certidões que foram negadas aos seus associados. Entre o tempo da negativa e a data atual se passaram 50 dias. E não há mais provas a serem produzidas durante o processo. Qual a medida que você vai entrar? MS individual? MS coletivo, não é isso? Vai atuar em nome, vai proteger, ela cria certidão para quem? Para ela ou para os associados? Associados. Então, é uma ação coletiva. É uma associação, está dentro do prazo decadencial e não tem dilação probatória, é mandado de segurança coletivo. Imagina agora outra situação. Associação legalmente constituída que funciona há pelo menos um ano, o procura na condição de advogado. Solicita que você ingresse com a ação para obter certidão sobre sua própria pessoa, tendo havido uma negativa prévia. Não há provas mais a serem produzidas e entre a negativa e a data atual se passaram 30 dias. Entre com a ação cabível. Que ação agora é essa, galera? Mandado de segurança individual. O objetivo agora qual é? Obter certidão para ela mesma. Então, cuidado. Para você chegar à conclusão que é MS coletivo, você tem que fazer aquela pergunta prévia. De novo, encher o saco de vocês. Petição inicial, recurso. Petição inicial. Problema concreto a ser resolvido em tese. É um problema concreto. Qual é a próxima pergunta que a gente faz? Proteger direito próprio ou direito de terceiro. Se é direito próprio, que é o caso, já esquece o coletivo, galera. Vai ter que ser o habeas corpus, ou habeas data, ou mandado de segurança individual, ou ação ordinária, ou mandado de injunção. Vai ser um desses 5.
como no caso, não há provas a serem produzidas, não é parado nem por habeas corpus nem por habeas data, está dentro do prazo decadencial, seria um mandado de segurança individual. Perceberam a diferença, galera? Se vocês fizerem a pergunta nessa ordem, vocês não vão errar uma questão na prova. Com relação ao mandado de injunção coletivo, isso aqui também não tem estresse. Quem é que pode entrar com o MI coletivo? Os mesmos legitimados do MS coletivo. Ela é a estimação do mandado de segurança coletivo. Quem pode entrar com o MS coletivo, pode entrar com o MI coletivo. E por que a gente não vai confundir o MI coletivo com as outras? Porque o MI coletivo tem um objeto muito específico. A gente acabou de ver qual é o objeto do mandado de junção. Sanar uma situação de omissão inconstitucional. E também a gente sabe que não admite dilação probatória. Então o objeto dele é muito diferente dos outros, né? Não tem como a gente confundir o mandado de junção coletivo com as outras, não. Então imagina o seguinte: uma associação legalmente constituída e que funciona há pelo menos um ano, pede que você, na condição de advogado, ingresse com a ação que tem como objetivo viabilizar o exercício de um direito constitucional que até agora não pôde ser exercitado por ausência de norma que o regulamente. Entre com a ação cabível é o MI coletivo. A associação não quer ela mesma usufruir do direito, não. Ela quer que usufrua do direito quem? Os seus associados. É uma situação de omissão inconstitucional, então é um mandado de junção coletivo, né? Então o objeto dele é muito específico, não tem como errar, não. Galera, dúvidas sobre as ações coletivas aqui? Então, para a gente fechar a petição inicial, falta a gente ver uma única ação agora. A reclamação. Que é uma ação muito difícil de ser cobrada. E vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Mas a gente vai ver aqui também, reclamação. Quando é que é cabível a reclamação? A Constituição só fala de reclamação constitucional para dois tribunais, ou para o STF ou para o STJ. Quando é que cabe reclamação para o STF? Reclamação para o Supremo cabe em 3 situações. Primeira situação, para manter a autoridade de suas decisões. Então, o Supremo proferiu uma decisão e aquela decisão proferida pelo Supremo ela está sendo desrespeitada. Então, o interessado ele pode reclamar ao Supremo. Então, primeira situação, para manutenção da autoridade das suas decisões. Segunda situação que cabe a reclamação, quando houver usurpação da competência do Supremo. Havendo usurpação da competência do Supremo, é cabível a reclamação. Então, para preservar a sua competência. Daqui a pouco dar exemplos aqui para a gente conseguir visualizar isso. E terceira situação, quando houver desrespeito à súmula vinculante. A enunciado de súmula vinculante. Reclamação para o STJ cabe quando? Em 2 situações apenas. Para manter a autoridade das decisões do STJ, manutenção
da autoridade das suas decisões e para preservar sua competência. Vou conversar um pouquinho sobre isso aqui. Por que eu acho difícil cair reclamação? Por um motivo simples. Se cair reclamação, a FGV teria que aceitar também outra peça. Porque, regra geral, quando cabe reclamação, também cabe outra peça. Pode caber um recurso, pode caber uma ação de petição inicial quando cabe reclamação. Vou dar aqui alguns exemplos para a gente visualizar. Então, aqui, ó, imagine que o Supremo proferiu uma decisão. O Supremo decidiu no ADIM, ou numa ação de controle concreto. E aquela decisão do Supremo vem sendo desrespeitada. O interessado pode ingressar com a reclamação. Quem é que pode ingressar com a reclamação, galera? Aqui um cuidado. Olha só, se você vai entrar com reclamação para que o Supremo mantenha a autoridade de sua decisão, você tem que presumir o quê? Que tem uma decisão anterior do Supremo que vem sendo descumprida. Eu vou chamar essa decisão de decisão paradigma. É o nomezinho que eu vou dar a ela, certo? Então, vou ter aqui uma decisão paradigma. Quem é que vai poder entrar com reclamação? Objetivando o cumprimento dessa decisão paradigma. Depende. A gente tem que se perguntar o seguinte: essa decisão paradigma, ela foi prolatada em que tipo de processo? Pode ser no ADIM. No ADIM, galera, o efeito da decisão subjetivo qual é? Erga omnes, atinge todo mundo, né? Então, eu posso ter uma situação na qual a decisão paradigma ela tem eficácia erga omnes. Mas imagine que o Supremo proferiu uma decisão que não tem eficácia erga omnes. Ele julgou um recurso extraordinário, ou então julgou um recurso ordinário, ou então julgou uma ação, um mandado de segurança de sua competência. Ou seja, a decisão paradigma foi proferida num caso concreto. Aquela decisão do Supremo vai ter eficácia inter partes. Não é isso? Então, aqui, ó. Então, você tem a decisão paradigma e a decisão reclamada. E você vai ter a decisão reclamada. A decisão que vem descumprindo a do Supremo. Lembrar. Galera, quem é que vai poder entrar com a reclamação nesse caso, tendo como objeto essa decisão reclamada? Depende da decisão paradigma. Se ela tiver eficácia erga omnes, atinge todo mundo, não é isso? Então, vai poder entrar com reclamação qualquer interessado. Então, aqui, ó, qualquer interessado vai poder entrar com a reclamação. Qualquer prejudicado. Mas se a decisão paradigma tiver eficácia interpartes, quem é que vai poder entrar com a reclamação aqui? Apenas as partes daquele processo. Então isso é eficácia subjetiva, vai ter essa influência aqui na reclamação. Então lembra, se a decisão paradigma for proferida no processo cuja decisão tem eficácia erga omnes, vai poder entrar com a reclamação qualquer interessado, qualquer prejudicado. Em contrapartida, se a decisão paradigma foi proferida numa ação cuja decisão tem eficácia apenas interpartes, só vai poder entrar com a reclamação as partes daquele processo que formaram a relação processual que resultou na decisão paradigma. E contra quem vai ser a reclamação, galera? Quem é que pode figurar no polo passivo da reclamação? Quem está vinculado pela decisão. Quem é? O judiciário ou a administração pública. Você não ingressa com reclamação contra particular, hein, galera? Não há reclamação contra particular. A reclamação você ingressa contra ato do Poder Judiciário ou contra ato da administração pública. Então, essa decisão reclamada tem que ser uma decisão prolatada pelo Poder Judiciário ou pela administração pública. Por que eu digo para vocês que dificilmente vai ser cobrada uma reclamação? Bora imaginar uma situação aqui. Imagina o seguinte.
Imagina que foi proferida uma decisão num ADIM. Decisão com eficácia erga omnes. Uma decisão em um ADIM que diga o seguinte, que a cobrança de determinado tributo é inconstitucional. Imagina isso. Então o Supremo declarou inconstitucional uma lei que criou um certo tributo. E mesmo após essa decisão, a administração pública está cobrando esse tributo. Está ferindo a autoridade da decisão do Supremo na paradigma, não está? Foi no ADIM. Quem é que pode entrar com a reclamação? Qualquer prejudicado. Ele podia entrar com a reclamação, não podia? Mas ele pode também entrar, por exemplo, com mandado de segurança ou com ação ordinária para impugnar a cobrança daquele tributo. Por isso que eu acho difícil cair para vocês uma reclamação, porque quando cabe a reclamação, vai caber também outro tipo de ação. Imagina agora o seguinte, imagina agora que ele entrou com uma ação judicial. Ele não entrou com reclamação, ele entrou com ação judicial. Tendo como objeto a cobrança daquele tributo. O Supremo já declarou aquele tributo inconstitucional anteriormente. Mesma situação. E o juiz, quando julgou, disse que a criação do tributo era constitucional. Você tem um ato judicial que fere a decisão do Supremo, não tem? Cabe reclamação nesse caso? Cabe, mas também cabe um recurso contra essa decisão. Até porque, galera, tem que ter recurso. Por quê? Porque reclamação não pode ter como objeto decisão transitada em julgado. Se a decisão transitada em julgado, sequer cabe a reclamação. Então, cabe reclamação, cabe, mas também cabe o recurso. Por isso que eu digo para vocês que dificilmente vai ser cobrado uma reclamação. É muito difícil porque sempre vai caber um outro tipo de ação. Imagina o seguinte, o camarada foi preso, seu cliente foi preso porque ele ficou como depositário fiel. Ele ficou na condição de fiel depositário. E como ele ficou na condição de fiel depositário, o bem foi perdido, houve um caso de depósito infiel, um juiz mandou prendê-lo. Imagina isso. Fere alguma coisa que o Supremo determina? Súmula vinculante número 25. É ilegal, é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Fere a súmula vinculante 25 do Supremo, não fere? Cabe reclamação? Cabe, mas além de reclamação cabe o quê? Habeas corpus, ele está preso. Então vai caber reclamação, vai caber também outra medida. Por isso que dificilmente vai ser cobrada reclamação por esses fatores aqui. Porque, regra geral, quando cabe reclamação, vai caber também um outro tipo de medida. Agora imagina o seguinte, uma situação maluca aqui que a FGV poderia cobrar reclamação. Imagina uma decisão judicial que feriu uma decisão paradigma do Supremo. E a questão é informar para você que já foi ajuizado o competente recurso. Pedindo para você ajuizar agora outra medida. Agora você vai entrar com a reclamação. Aí sim, aí seria a reclamação. Porque você já entrou com recurso. Você não teria mais nada para entrar além da própria reclamação. Só se vier uma situação dessa na prova. Não vindo uma situação dessa, galera, dificilmente vai ser cobrada reclamação. Não aposto que vai ser cobrada reclamação, não. A gente vai aqui para um excesso de cuidado, um excesso de zelo. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma mesmo? Então vamos testar aqui o que a gente aprendeu? Vamos identificar aqui algumas peças. Então a primeira aqui, ó. O Estado KWY, um Estado qualquer, editou norma no ano de 2012, determinando a gratuidade dos estacionamentos privados vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, determinando multas pelo descumprimento, estabelecendo gradação nas punições administrativas e delegando ao PROCON local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados ao instrumento normativo. Tício, contratado como advogado júnior, Tício no caso é você, da Confederação Nacional do Comércio, é consultado sobre a possibilidade de ajuizamento de medida judicial para discutir a compatibilidade da norma com a Constituição. Por partes aqui. A questão narra uma situação judicializada ou não? Não judicializada, então é petição inicial, não é isso? Qual é o próximo passo? Controle abstrato ou concreto, não é isso? Quem é que o procurou aí? Confederação Nacional do Comércio. Pista que pode ser uma ação de controle abstrato. Não é certeza ainda, que a gente tem que ver qual é o objetivo da ação. Qual é o objetivo da ação aqui? Discutir a compatibilidade da norma com a Constituição. Observem que a questão não fala que alguém está sofrendo uma ilegalidade por causa dessa norma, não, uma inconstitucionalidade por causa dessa norma.
Ela narra em tese o que é que a norma diz. A norma diz isso, isso, aquilo, outro. Mas não diz que alguém está sofrendo uma coação em razão dessa norma. Então, a análise é em tese. Então, a gente sabe que é uma ação de controle abstrato. Quem foi que mandou a norma? O Estado-membro. Não é isso? Em que ano? 2012. Então, a petição inicial de ação de controle abstrato, cuja norma é pós-constitucional e estadual. Que ação é essa, galera? Uma ADIM, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilo? Bora para outra aqui. Se Carlos, suspeito de participar de tráfico de armas na região de fronteira internacional do Brasil e por isso investigado pela Polícia Federal, embora sem antecedentes criminais, um dia, transitando em uma cidade brasileira dessa região, foi abordado por uma equipe comandada pelo agente da Polícia Federal, Augusto, que apenas em razão das suspeitas pendentes sobre ele, o deteve para maiores averiguações. Nessas circunstâncias, qual será a ação judicial cabível e qual é o juiz competente? Galera, mesma história, petição inicial, recurso está na cara que é uma petição inicial. Aqui está contando a historinha que alguém está sofrendo uma coação. Então, ação de controle concreto. Qual direito está em jogo aqui? Liberdade de locomoção, tem habeas corpus, né? Ah, está perguntando, qual seria o juiz competente aqui, galera? Você entraria com habeas corpus onde? Federal, né? Porque foi a Polícia Federal que fez a detenção, né? Então, seria um habeas corpus perante a Justiça Federal. João, ex-servidor público, requer, perante órgão estadual, certidão, lembra que a gente conversou, que comprove o tempo de serviço prestado e recebe negativa perante o órgão. Assim procura advogado, a fim de propor a medida judicial pertinente. Considerando que todos os fatos narrados pelo seu cliente são comprovados por meio de prova documental, e na qualidade de advogado de João, qual ação você ajuizaria para tratar da situação de modo mais eficiente possível? Tem um problema concreto aqui, não tem? Então é controle concreto. Não parava nem por habeas corpus, nem por habeas data. O direito aqui é direito à certidão. Não há dilação probatória. Mandado de segurança individual, obviamente, né? João quer para ele mesmo. Quarta. Zumira, cidadã. Quem é que pode ingressar com ação? Que ação o cidadão pode ingressar, galera? Mas bora ver, né? Pretende obter informações suas constante em banco de dados da Secretaria da Fazenda. Tendo feito o requerimento administrativo, o mesmo foi negado. Qual a medida judicial cabível para a obtenção do requerido? A habeas data, né, galera? O cidadão ali foi só para enfeitar, né? Mas no caso aí, sem dúvida, é o habeas data. 5. Tiago, brasileiro em gozo dos seus direitos políticos. Quem é um brasileiro em gozo dos direitos políticos, galera? Cidadão, né? Pretende ingressar com medida judicial em face do município, que pretende construir obra em local sujeito à proteção ambiental especial. O fundamento da sua ação se refere ao potencial lesivo da obra e ao meio ambiente. É aquela mesma história. Verificou já que a petição inicial não tem nada ajuizado anteriormente. Então, a petição inicial. Tiago está entrando com a ação para proteger o direito dele ou o direito de outros, da coletividade. Então, a ação coletiva, que pode ser ou MS coletivo, ou ação civil pública, ou ação popular. Aqui a gente já mata já pela primeira pergunta. Quem é que pode entrar? Cidadão. Cidadão, só quem pode entrar, galera, com ação coletiva? Ação popular. Então é direto ela, não precisa nem passar para a segunda pergunta. Já mata pela legitimação. Sexta. O secretário de Transportes do Estado determinou a apreensão de uma série de veículos durante a operação de fiscalização. Por esse iniciozinho aqui, a gente percebe que é controle concreto ou controle abstrato? Controle concreto, né? Tem um ato concreto, apreensão de veículo lá. Entendendo ser ilegal aludido ato, a Confederação Nacional de Transporte Alternativo de Passageiro pretende ingressar com a ação objetivando a liberação do veículo dos seus associados, possuindo ainda todos os documentos necessários à prova do alegado. Qual o remédio que deve ser utilizado? Galera, Confederação Nacional poderia ingressar com a ação de controle abstrato? Confederações nacionais podem ingressar, não é isso? As confederações sindicais podem ingressar, isso é uma confederação. Mas como é que a gente sabe que não é controle abstrato aqui? Porque
Porque não está narrando uma situação em tese, está narrando uma situação concreta. Os veículos efetivamente foram apreendidos. Ela quer entrar com ação para quê? Para liberar os veículos dos seus associados. É uma situação concreta, protegendo o direito dela ou o direito de terceiro? Direito de terceiro. Então vai ser uma ação coletiva. De logo, a gente já dispensa a ação popular, porque ela só pode entrar o cidadão. Galera, Confederação Nacional é uma organização sindical, não é? Então já mata, obviamente, só quem pode entrar sendo organização sindical, não cabe ação civil pública, cabe mandado de segurança coletivo, nunca ação civil pública, não é isso? E outra coisa ainda aqui, não tem prova a ser produzida, né? Então não há dilação probatória também. Então outra pista aí que seria o mandado de segurança coletivo. Você mata pela legitimação e mata pela ausência de necessidade de ingressar, de produzir provas, né? Então, MMS coletivo aí. Sétima, a empresa Pago Nada sofreu lançamento de tributo no valor de R$100 mil. Ocorre que, anteriormente ao lançamento, o STF, em série de ADIM, declarou a inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, fazendo o que a gente conversou agora há pouco, inclusive. O Supremo declarou uma lei inconstitucional, que criava um tributo. Mesmo assim, a administração lançou aquele tributo. Está desrespeitando a decisão do Supremo, não está? Foi um ADIM. Decisão da eficácia erga omnes. Qual a medida judicial cabe para resolver a situação da forma mais célere possível? Aqui seria uma reclamação, mas cabe ter mandado de segurança, uma ação, até mesmo uma ação ordinária. Mas quando fala assim, o mais célere, mais eficiente, sem dúvida é a reclamação. Por quê? Se você fosse entrar com mandado de segurança, uma ação ordinária, você entraria na primeira instância. Reclamação você impeta logo no Supremo, diretamente no STF. Você resolve de vez o problema, galera. É muito mais rápido, é muito mais célere, né? Então, aí seria uma reclamação ao STF. Oitava, essa é a maiorzinha, você vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas a gente vai raciocinar em cima dela. Essa aqui oferece um pouquinho mais de dificuldade para a gente identificar, mas a gente vai identificar tranquilo. João, sócio-diretor da empresa tal, foi surpreendido com uma notificação do município para pagar multa de R$10 mil. Encerrar as atividades empresariais na cidade em um período de 90 dias. Atônito, João, ao ler a notificação, descobre que foi aberto um processo administrativo para apurar a denúncia de violação ao decreto tal, sem lastro em prévia lei municipal, que veda a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairros de perfil residencial, determina a aplicação de multa e estabelece um prazo de 90 dias para o encerramento das atividades empresariais no município. Após a abertura do processo, instrução com registro fotográfico, foi proferida a decisão pelo secretário de Posturas do município, sem prévia oitiva da empresa, determinando a aplicação de multa no valor indicado, bem como fixando prazo de 90 dias para o encerramento das atividades empresariais, sob pena de interdição do lacre do estabelecimento na forma do decreto municipal. A notificação vem acompanhada de cópia integral daquele processo administrativo. Você foi contratado como advogado para ajuizar a medida necessária à defesa dos interesses do cliente. Afastar os interesses, né? Afastar a existência da multa e garantir a permanência das atividades empresariais. Elabora a peça decada considerando aquela que tem em tese o rito mais célere, considerando que desde o recebimento da notificação já se passaram mais de 60 dias. Por partes aqui, ó. Problema concreto ou problema abstrato? A ação já tem a situação já foi judicializada? Não, primeira vez, né? Então a petição inicial. Controle abstrato e controle concreto. Controle concreto, está tratando da situação concreta lá que você tem que resolver. E o João quer resolver o problema dele ou o problema dos outros? O problema deles. Então vai ser uma ação individual, que pode ser habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação ordinária. A ofensa da liberdade de locomoção aí, então a gente dispensa habeas corpus. Tem alguma coisa a ver com o direito à informação? Ele já está até com o processo administrativo todo na mão dele aqui, ó. Então a gente dispensa habeas data. Tem alguma coisa a ver com a omissão inconstitucional, algum direito que ele não está exercitando por uma norma que não regulamenta a Constituição? Não. Então só mandado de segurança ou ação ordinária, sobra uma das duas. Galera, ele está com todo o processo administrativo em mãos. Está tudo na mão dele já aqui, está dizendo aqui. Além de estar tudo na mão dele, olha quantas pistas a FGV dá para a gente. Entre a notificação e o dia, já se passaram 60 dias. Está dentro do prazo decadencial. Ainda fala o seguinte, olha, aquela que tem em tese o rito mais célere, o rito mais rápido. Tem 3 pistas para a gente. Não tem provas a serem produzidas, está dentro do prazo decadencial. E a ação que tem o rito mais célere. Qual é a ação, galera? Mandado de segurança. Inclusive foi a última da prova, o último exame de ordem foi essa questão que foi cobrada. Foi exatamente ela, né?
Mas observe que vocês lendo com calma, vocês conseguem visualizar todas as pistas, né? Ela é cheia de pistas aqui pra gente. A FGV, ela deixa esses detalhezinhos. Então, tranquilo para identificar. Galera, alguma dúvida sobre o que a gente viu em sala hoje? Como eu falei para vocês, todo final de aula a gente vai passar uma meta para vocês. Já vou dar a meta da gente, qual vai ser? Que vai ser a preparação para a nossa próxima aula. A próxima aula comigo. Comecem a ler controle de constitucionalidade. A gente vai ter aula segunda que vem. Daqui para a segunda vocês já conseguiram matar controle tranquilamente. Galera, daqui para o dia da prova da ordem, a prioridade número 1 é essa preparação de vocês, né? Então tem tempo de sobra para vocês lerem aí controle. Leiam com calma, né? Então até semana que vem. Eu acho que vocês vão ter aula antes ainda, né? Vai ter aula sábado com o Alexandre. Então sábado vocês têm aula com o Alexandre, né? E segunda comigo, controle de constitucionalidade. Boa noite e até semana que vem.